Olá, queridos alunos, pessoal de casa. Estou aqui novamente para mais uma aula. Professora Maíra, juntamente com o Bruno. Oi, Bruno, nosso intérprete de Libras. E nós vamos dar um passo adiante com o nosso conteúdo, porque estávamos falando a respeito de calor, de energia, da parte das fontes térmicas, e agora nós vamos entrar nas máquinas térmicas propriamente ditas. Então, essa aula de hoje é para a gente falar a respeito delas, como que elas funcionam e a parte técnica mesmo, a respeito do funcionamento delas em ciclos. E aí, essa é uma aula para o 7º ano do ensino fundamental do conteúdo de ciências. Então, as habilidades que trabalharemos hoje: identificar materiais como bons e maus condutores de calor na análise de situações práticas e experimentais na vida cotidiana e avaliar o papel do equilíbrio termodinâmico para a manutenção da vida na Terra, para o funcionamento de máquinas térmicas e em outras situações cotidianas. Então, na última aula, a gente viu a respeito do desenvolvimento da fundição e o uso dos metais para a humanidade. A gente compreendeu como que nós desenvolvemos a fundição, como que esse processo de fundição dos metais foi importante para a criação de ferramentas, de instrumentos, para a evolução mesmo das tecnologias que a humanidade utiliza. Agora a gente vai ver essa fundição aplicada à construção das máquinas térmicas e como que elas funcionam. E aí eu tenho que dar um passinho atrás e lembrar lá que a gente vai usar uma terminologia que aliás, as duas, tanto energia quanto trabalho, referidas à aplicação delas na física. Então, elas são conceitos aqui, não mais aquela ideia, né? A energia não é só a energia luminosa, como expliquei para vocês, existem várias maneiras, né, da energia, a gente identificar a energia ao nosso redor, a energia térmica, a energia luminosa, a energia mecânica. E o trabalho, ele também não é o trabalho que a gente pode pensar, um trabalho de escola, um trabalho, fazer um trabalho ali, né, e ganhar um salário a respeito dele. O trabalho aqui já vai ser a aplicação, né, de uma força e o deslocamento que essa força vai conseguir efetuar. Então, isso é relacionado às fórmulas da física aqui. E aí, dentro desses conceitos da física, as máquinas térmicas, elas são dispositivos que operam em ciclos termodinâmicos e que podem transformar parcialmente o calor, olha lá, em trabalho mecânico. Então, a gente vai pegar a energia térmica, que é o calor, e transformar em trabalho mecânico. E esse trabalho mecânico nós vamos aproveitá-lo, claro, né, para poder fazer as atividades mais difíceis, mais complexas, que o ser humano muitas vezes sozinho ou mesmo em grandes grupos não era capaz de fazer. E aí, eu acho que a locomotiva é um dos melhores exemplos para a gente das máquinas antigas, né? A locomotiva conseguia deslocar grandes quantidades de vagões ali, peso imenso, que para um ser humano fazer esse deslocamento, ele teria que levar animais, né, de tração e levaria um tempo muito maior do que uma máquina térmica como essa. Então, olha lá, as máquinas térmicas, elas vão ter sempre, tá, gente, uma fonte quente e uma fonte fria, que a gente chama aqui nesse processo. E o calor, vamos lembrar lá, o calor sempre vai do corpo mais aquecido para o corpo menos aquecido. E aí, esse processo aqui, que é natural, né, ele é intrínseco ali às partículas atômicas que compõem todos os materiais, ele vai acontecer e ser aproveitado por nós aqui como trabalho, né, gerar um trabalho mecânico a partir desse processo natural. Só que a gente também vai utilizar uma outra coisa importante aqui, que é o combustível, porque a gente vai precisar de uma fonte de calor para poder gerar cada vez mais trabalho aqui. Então, se a gente fosse esperar a geração, né, de trabalho a partir só de situações naturais do ambiente, a gente não conseguiria o aproveitamento que a gente consegue numa máquina térmica. A máquina térmica, ela vai precisar de uma fonte de calor. Então, quando a gente pensa na locomotiva, por exemplo, como aquela que eu mostrei, ela utilizava o carvão. E o carvão era, né, o combustível ali que ia gerar a fonte térmica, né, a parte do calor maior ali, que ia permitir que o trabalho fosse desenvolvido ali por aquela máquina. E o carvão mineral, que é esse carvão que é utilizado lá. Muitas vezes a gente acha que é aquele carvão que a gente usa na churrasqueira, mas não. É o carvão mineral que era utilizado nessas máquinas térmicas antigas, ainda é utilizado em vários locais do mundo para vários tipos de atividades diferentes, mas é um tipo de carvão específico, né, que é extraído como se fosse uma mineração mesmo, né? Então ele é minerado a partir do solo, em fontes onde ele é encontrado. E aí esse carvão mineral, ele era utilizado para aquecer e funcionar uma máquina a vapor. Olha só,
o ser humano foi desenvolvendo maneiras de aproveitar a expansão da água sob a forma de vapor. Vamos lembrar lá, quando a gente coloca energia, calor na água, nas moléculas de água, a gente vai gerar uma agitação maior entre os átomos. E aí a água tende a passar do estado líquido para o estado gasoso. Esse processo aqui, ele vai fazer com que a água na forma de estado gasoso, ela vai ampliar ali a área que ela ocupa. Então, quando a gente faz, né, a utilização lá numa máquina térmica antiga, o carvão mineral aquece aqui uma região que você tem fechada, ela é totalmente fechada, onde você tem a água que vai ser aquecida. Quando ela é aquecida, ela libera o vapor. Esse vapor, gente, é aproveitado para fazer o deslocamento de um pistão, olha só. Então, esse vapor pressiona esse pistão, no caso aqui desse exemplo, né, da maquinazinha do GIF, pressiona esse pistão para cima e aí você tem a utilização desse movimento aqui para gerar o trabalho. Que no caso aqui a gente pode pensar num instrumento de perfuração, por exemplo, né, que poderia ser esse exemplo aqui. E aí esse deslocamento aqui da água, né, do vapor de água pressionando, é que é utilizado. Então nós temos a energia térmica gerando movimentação maior aqui das moléculas de água, que vai se expandir sobre a forma de vapor, e essa expansão é transformada aqui em energia mecânica nessa máquina térmica. E essas máquinas térmicas a vapor, elas foram vários, né, instrumentos extraordinários aí do nosso passado que permitiram o deslocamento humano e foram muito favoráveis ao processo da globalização. Olha só, as ciências da natureza com história aqui para vocês. A gente pode pensar nesses navios imensos que deslocavam enormes quantidades de pessoas e de mercadorias e que eram movidos a vapor, não dependiam mais das correntes de vento, do conhecimento da navegação ali, que tinha que ocorrer no local onde você tinha vento para vela, os barcos à vela se deslocarem. Você poderia fazer rotas ali melhores, né, mais adequadas, e o barco funcionaria independente da presença ou não de vento ocorrendo naquele momento. E, além do que, né, barcos cada vez mais pesados, maiores, mais potentes, ao mesmo tempo que você tinha máquinas também de deslocamento, a invenção de carros, né, os veículos, as locomotivas e os trilhos se tornando cada vez mais populares nos países que ainda estavam, né, se desenvolvendo. Então, a gente pode pensar, por exemplo, os Estados Unidos, que ainda estava em processo de colonização, já recebendo essas ferrovias e os trilhos levando o desenvolvimento ali, desenvolvimento econômico, social. Então, foi fundamental esse momento aqui das máquinas térmicas para nosso espalhamento sobre a superfície do planeta, nossa ocupação completa aqui das terras, né, que tem planeta afora. Então, na máquina térmica, o que a gente tem que pensar aqui? Sempre vai ter, gente, uma transformação de quê? Calor em energia mecânica, né? Então, o trabalho vai ser realizado aqui fazendo a geração de movimento. Você vai ter a parte que você vai receber o calor, né? Você vai receber aqui, por exemplo, a fervura da água. O carvão estava gerando calor e aí você vai receber ali, no caso aqui, o vapor, né? Aquecido já. E você vai ter uma parte que vai estar liberando ali, ou no caso aqui, né, seria um excesso de vapor que é liberado, ou o próprio calor que é perdido, depende de como que essa máquina térmica funciona, para fechar aquele ciclo. Então, o calor sempre partindo da parte mais quente, para a perda, né, para a parte mais fria, e o trabalho sendo gerado no meio do caminho. E isso nos permite a visualização gráfica dessa informação. Então, aqui a gente tem um funcionamento de um pistão aqui, mostrando para a gente, né, todo o deslocamento ao longo do processo do gráfico, que eu vou explicar com calma, não se desespere. Então, aqui nessa partezinha, a gente tem a válvula de exaustão. Se a gente pensar num carro, a gente pode imaginar o escapamento do carro, onde sai a fumaça. Então, todas as válvulas de exaustão, elas vão para o escapamento, né, vão levar esse ar aí que é liberado para o escapamento. Aqui a gente teria um processo de combustão acontecendo. Então, você teria a chegada aqui de um combustível que, né, vai, no caso, gerar uma pequena explosão e fazer esse pistão se deslocar. Depois que ele se desloca, né, e ele vai gerar o movimento, ele vai gerar o trabalho, que é a parte mecânica, vai ter a exaustão, que é a saída daqueles gases da combustão. Vai ser expulso ali daquele processo. E ao longo desse processo, a gente vai tendo
como é que eu posso dizer, movimentos diferentes ali que vão acontecendo dentro do pistão, que vão alterar o volume e a pressão que está dentro daquela máquina térmica. E isso é importante demais para a gente. Às vezes você já até viu algum filme, uma série, alguma coisa, que você consegue ver a importância do controle dessa pressão. Que às vezes você tem um navio muito antigo, que está contado na história, ou uma máquina de outra natureza, em que de repente alguma válvula é fechada acidentalmente, ou alguma coisa cai sobre a máquina, né? Os filmes às vezes são bem fantásticos, mas no final das contas você tem uma válvula de pressão que é alterada, e aí a pressão dentro daquele sistema, dentro daquela máquina térmica, ela começa a aumentar, e aí as pessoas ficam nervosas, muitas vezes explode, muitas vezes alguém vai lá e tenta contornar o problema para aquele funcionamento voltar ao normal. Por quê? Porque a máquina térmica ela tem que ter um controle adequado de pressão. Se a pressão for muito alta dentro daquele sistema, a tendência é danificar as partes que compõem ali. Por quê? Porque aí você vai ter o material que está exposto, né, que é formado, aquela máquina térmica, não vai aguentar lidar com aquele aumento de pressão, muitas vezes aumento de temperatura ali, e aí você danifica aquele instrumento. Então, olha só, nos nossos veículos, no nosso dia a dia, pessoal, a gente tem um controle muito adequado de como funciona a combustão numa máquina térmica. Então, no carro, na moto, a gente vai ter lá todo um equilíbrio desse processo, ou o carro não vai ter um funcionamento adequado. Por quê? Se você não tiver a pressão e o volume que deve ter naquele ciclo ali, você não vai gerar o trabalho da maneira correta. Então, quando a gente olha só, esse gráficozinho, eu quero mostrar ele para vocês aqui. Por quê? Porque aqui a gente vê as variações de pressão que estão nesse eixo, as variações de volume lá num funcionamento de um sistema térmico. Mas nesse ciclo termodinâmico que a gente está vendo aqui, hipotético, né, não é nada que a gente conheça necessariamente, a gente vai ver que o trabalho, né, o resultado final que a gente vai gerar, que vocês vão aprender mais adiante as fórmulas físicas e vão entender isso com mais clareza, mas esse trabalho aqui é a área resultante que fica nesse gráfico. Então, existe uma perda de volume, existe um aumento de volume, existe todo o ciclo aqui, ó, termodinâmico, e dentro dessa área aqui é que a gente vai ver o trabalho de fato de uma máquina térmica. Então, olha lá, outro exemplo de máquina térmica com outro gráfico um pouquinho diferente aqui pra gente. Esse aqui já se parece muito com o funcionamento dos nossos carros, né, do motor do carro, especificamente com sistemas lá dentro do motor do carro, os pistões. Então, eu vou convidar vocês. Como que o motor funciona? Como que vem aquela energia, como que a gente coloca a gasolina e aquela gasolina vai lá no motor e vai gerar movimento, né? A gasolina é o nosso combustível, então ela é a fonte do calor, ela é a fonte da combustão, né? Ela vai ser o combustível que vai ser utilizado para gerar energia térmica. Então, ela vai entrar aqui no nosso sistema por uma das válvulas. Olha só, esse vermelhinho aí representaria ela. Adentrando o sistema aqui, ou azulzinho, né? Na verdade, azulzinho. Aqui a gente tem o que a gente chama de vela de ignição. Todo carro precisa de velas de ignição. Uma moto precisa de velas de ignição. A vela de ignição, gente, ela vai favorecer ali o funcionamento, né? Ela vai permitir o funcionamento porque ela libera uma fagulhazinha. É como se fosse o riscar de um fósforo, só que mais sutil. Então, o que acontece? Entra aqui no sistema do pistão a gasolina, ou o álcool, né, ou o diesel. E aí, quando esse combustível entra e tem a pressão adequada lá dentro do sistema, porque tem um tempo de funcionamento desse pistão, então o carro tem que estar bem reguladinho nessas partes aqui para funcionar certinho, a vela vai liberar uma faísca de ignição. Quando ela liberar, olha só, tem a explosão que vai fazer o movimento, a explosão vai vir em seguida, ó. Quando acontece a explosão, quando ocorre a fagulha, aí o pistão é movimentado para baixo. E aí a gente tem um eixo, né, que percorre né, por dentro de todos os pistões lá do carro, do conjunto, né, do motor, abaixo dos pistões. A gente vai ter esse eixo aqui correndo, e esse eixo é que vai fazer com que aquela expulsão ali, aquela explosão que acontece, ela seja transformada em movimento aqui. Em seguida,
é liberado o quê? O gás produzido, né? Os gases produzidos desse processo de combustão na válvula de escape. Olha lá que bonitinho. Então, nós temos o ciclo completo aqui resumido de como funciona o pistão num carro, numa moto, esses que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por que que geram tanta poluição? Porque cada ciclozinho desse aqui, ó, é uma explosão que vai queimar aquele combustível, né? E vai transformar aquele combustível em subprodutos ali dessa combustão, liberando esses gases que saem no escapamento dos nossos carros. E aí o ciclo pode ser representado graficamente, pode ser representado até por fórmulas, né? E aí, olha só, tem todo o processo desse ciclo aqui representado e no finalzinho a gente vê, olha só, aqui a gente vê o momento da combustão, que é o momento que a gente vai ter o quê? A maior pressão ocorrendo aqui. Então, não é um aumento de volume primeiro aumenta a pressão dentro do sistema. Então, você gera uma explosão e em seguida você vai ter um aumento do volume que vai empurrar o pistão para funcionar ali e fazer a rotação do eixo. Então, a gente pode pensar também na aplicação disso numa usina termoelétrica, que é uma forma também de produção de energia, e a gente pode produzir, inclusive, essa energia elétrica que a gente usa nas nossas casas a partir de usinas termoelétricas. Quando a gente tem aqueles períodos de seca, que tem pouca chuva, muitas vezes no Brasil a gente recorre à produção termoelétrica, a um aumento dela, porque na verdade a gente até usa usinas termoelétricas normalmente. Só que às vezes a produção nas hidrelétricas, que a gente vai falar delas na próxima aula, a produção... Não, minto. Daqui 2 aulas, na produção das hidrelétricas, ela reduz, aí você tem que repor essa produção e muitas vezes você recorre a um aumento da energia termoelétrica, que polui muito mais. Mas olha só como que ela funciona. A gente tem a fonte de calor, né? Então nós vamos ter um combustível aqui. Esse combustível ele pode ser tanto um carvão mineral, por exemplo, ou algum outro combustível, algum derivado do petróleo, mas pode ser até uma biomassa, pode ser, por exemplo, bagaço de cana-de-açúcar. Aí você queima ele aqui para fazer o quê? Ele vai ferver o líquido aqui, água, geralmente, né, dentro da caldeira, que vai gerar vapor. Esse vapor expandindo vai fazer um aumento da pressão aqui, que vai gerar um movimento de turbinas. Então, olha só, o calor, né, da caldeira aqui, vai fazer com que a água passe do estado líquido para o gasoso, bem parecido lá com aquelas máquinas a vapor, né? E aí esse vapor em deslocamento vai passar por turbinas ali, né? Então esse vapor ele está se expandindo continuamente. Essa expansão acontece por quê? Você aumentou a energia ali nas moléculas, ó. Os átomos estão super agitados e aí você faz com que ele expanda. Então essa expansão, ela passa ali pela região das turbinas, gerando movimento. Esse movimento é transformado num gerador em eletricidade que é distribuído para as nossas casas. Então, essa é uma forma de produção de energia que nós vamos estudar também, mais adiante, com mais calma. E aí, esse processo todo de geração de trabalho a partir de uma máquina, ele nos permitiu a Revolução Industrial, não só para aquela questão do deslocamento, que eu falei com vocês, dos barcos, das ferrovias, né? E a gente tem também as máquinas industriais. Então, a produção, muitas vezes, por exemplo, uma costura, que você dependia de uma pessoa movimentando, uma máquina de costura ali com o pé, ela passa a ser possível com uma máquina industrial. Uma produção, às vezes até a própria fundição, processos que eram muito mais complexos, eles começam a ter mais máquinas envolvidas neles e essas máquinas, no período da Revolução Industrial, elas tomam conta. E aí muita da mão de obra que era o homem, né, o trabalho físico mesmo do homem, ele passa a ser feito pelas máquinas. E aí a gente passa também a ter uma mudança social muito grande a partir desse momento, mas também um aumento da poluição, que é a imagem que a gente tem relativa à Revolução Industrial quando a gente estuda ela lá no conteúdo das ciências humanas. A Revolução Industrial, isso aqui é uma imagem antiga, né, representando uma região do Reino Unido. Você vê as indústrias antigas liberando uma quantidade de fumaça e fuligem imensa. Essa poluição aqui advém do quê? Nossas máquinas térmicas precisam de combustíveis. Os combustíveis, ao serem queimados, liberam esse tipo de poluição. Então, claro que hoje nós temos tecnologias para reduzir essa poluição, mas nós também temos muito mais máquinas térmicas funcionando. Inclusive, nós nos deslocamos utilizando as máquinas térmicas que são os nossos carros. Então, a poluição continua sendo liberada e nós falaremos dela e dos seus impactos nas aulas seguintes. Então, na aula de hoje nós aprendemos as máquinas térmicas, como os carros que usamos, são dispositivos capazes de transformar a energia térmica em trabalho.
Essa transformação consome um combustível, que é a fonte térmica, e gera resíduos posteriores à combustão. Então, pessoal, essa é a nossa aula, encerro o conteúdo de hoje, convido vocês para tirar dúvidas, estou sempre disponível, tragam suas perguntas para a gente conversar um pouquinho.